Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos então agora fazer a correção da revisão para a prova que vocês acabaram de fazer, tá? Essa revisão é para ajudá-los a estudar para a prova, para concentrar mais então assim para os estudos, tá bom? Muito bem. Primeiro conteúdo, então, frações. Nas frações, nós vamos ver multiplicação, divisão e transformações em decimais. E vice-versa, é claro, tá? Então, o exercício 1 dizia o seguinte: como posso escrever 1/2 em número decimal? Lembrando, para transformar uma fração em decimal, eu tenho que dividir o de cima pelo de baixo, ou seja, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, tem que fazer 1 dividido por 2. Então, tá aqui, eu fiz a continha para vocês. Tá? Então, 1 dividido por 2 não dá, então põe 0, vírgula, e põe um 0 lá em cima, virando 10, ok? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5 e vai sobrar 0. Portanto, 1 dividido por 2 é 0,5, tá? Exercício 2. Como posso escrever 0,25 em forma de fração? Aí agora tinha uma regrinha. Eu copio ele sem a vírgula, ponho 1 embaixo. A quantidade de casas decimais será a quantidade de zeros depois do 1. Então, olha lá. Basta colocar o número inteiro sem a vírgula no numerador e colocar a quantidade de zeros junto com 1 no denominador, seguindo a quantidade de casas decimais, tá? Então, por exemplo, o nosso numerador ficaria 0,25, ou seja, 25. E como são duas casas decimais, o 2 e o 5 embaixo, ficaria 100, ok? Então, tá aqui explicadinho para vocês. Como tem o 25, então aqui embaixo tem o 100. Simplificando, dividindo em cima e embaixo por 25, então dá 1/4. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos ou 1/4, tá? Exercício 3. Como que eu calculo 1/2 vezes 3/5? Muito bem, a multiplicação de fração é a operação mais simples de fração que tem. É só fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Multiplica-se os numeradores e depois os denominadores, tá? Então, devemos multiplicar os numeradores e depois os denominadores e, se possível, simplificar. Então, aqui vai ser 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 5, 10. Acabou a conta. Esse não tem como simplificar. Muito simples, né? Muito bem. Acertaram? Espero que sim. Exercício 4. Agora, como eu calculo a divisão? Muito bem, eu ensinei uma musiquinha para vocês, para lembrar da regra da divisão, né? Então, era assim, ó. Copia primeiro, divide, vira vezes, inverte a segunda e faça a multiplicação. Lembraram? Lembraram, né? Isso mesmo. Então, lá, lembra da minha musiquinha. Copia a primeira, divide, vira vezes, inverte a segunda e faça a multiplicação. De novo. Copia a primeiro, divide, vira vezes, inverte a segunda e faça a multiplicação. Ok? Então, copia a primeira, 1/2, inverte a segunda, vai ficar, em vez de 3/5, 5/3, né? E faça a multiplicação. 1 vezes 5, 5, 2 vezes 3, 6. Então, 5/6. Certo? Ótimo. Muito bem. Exercício 5. Como que eu calculo 5,5 dividido por 2? Muito bem, queridos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas decimais. Tá? Como que eu faço isso? Então, se tem uma casa depois da vírgula, então eu vou pôr um 0 depois do 2, ok? Então, iguale as casas decimais, seguindo a vírgula, corte a vírgula e faça a divisão normalmente. Então, tá aqui, ok? Então, 5,5 dividido por 20, eu coloquei um 0 e cortei a vírgula, ok? Tá? Então, 2 vezes 20, 40, sobra 15. Essa vírgula
faz eu aumentar esse zero aqui, ó. Ok? Aqui, viram aqui? Esse zero aqui. Ok? Tá? Então, aí, 7 vezes 20, 140, sobra então de 150, sobra 10, aumenta esse zero de graça, porque agora eu vou para os centésimos, então 5 vezes 20 dá 100, sobra zero. Portanto, 5,5 dividido por 2 é igual a 2,75, tá? Gente, se tiver muita dúvida, volta lá no meu vídeo, que tem então as divisões, tudo certinho, para vocês repetirem as continhas e depois tirarem dúvida comigo, se for necessário. Bom? Muito bem, queridos. Agora, proporção. Então, a proporção, elas podem ser, então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou diminuem na mesma proporção, inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção, e isso envolve também muito estudo em tabelas, ok? Então, vamos para o exercício 6. Se cada quilograma do pão francês custa R$5, quanto eu pagaria em 25 quilogramas desse pão? Muito bem, gente. Eu sei que um custa 5, mas eu não quero 1, eu quero 25. Então, eu teria que pegar o 5 e multiplicar por 25, tá? Então, eu terei R$125, certo? Acertaram? Exercício 7. Se 3 pedreiros levam 4 horas para fazerem certo serviço, quantos pedreiros serão necessários para fazer o mesmo serviço em 2 horas? Percebam o seguinte, que eu quero a metade do tempo. Então, em vez de 4, eu quero 2 horas. Portanto, se eu reduzir o tempo, eu vou ter que aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, tá? Então, se eu reduzir pela metade, então eu vou ter que dobrar a quantidade de pedreiros. É isso que eu tenho que pensar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, devemos perceber que ao diminuir o tempo de serviço pela metade, devemos dobrar a quantidade de pedreiros. Assim, precisaremos de 6 pedreiros. Tá? Muito bem. É só lógica, tá? É só você entender o problema. E agora uma tabela, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui nessa tabela? Deixa eu pôr aqui. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que 1 está para 2, assim como 2 está para o 4. Então, olha lá, de 1 para 2, eu multipliquei por 2. E de 2 para 4, eu também multipliquei por 2. Então, significa que são diretamente proporcionais, tá? Outra maneira de perceber isso é perceber que o de baixo é o dobro do de cima. 2 é o dobro de 1, 4 é o dobro de 2. Então, eu sempre estou seguindo o dobro. Então, o de baixo é o dobro. Então, eu sei que aqui vai ser 8. E eu sei que aqui vai ser 20, porque o de baixo é o dobro. Outra maneira, de 2 para virar 4, eu fiz vezes 2, então 4 para virar 8, eu também vou fazer vezes 2. Aqui não dá, então 2. 2 para virar 10 é vezes 5, então vou lá, faço 4 vezes 5, vai virar o 20. Então, são duas maneiras de fazer, tá? Então, essa daqui era diretamente proporcional. Agora, é claro que essa daqui é inversamente proporcional. Por quê? Porque 3 para virar 6, eu fiz vezes 2, só que 4 para virar 2, eu dividi por 2. Então, inversamente proporcional, um multiplica, o outro divide. Mas o que me ajuda é que a multiplicação entre eles dá o mesmo valor. 3 vezes 4, 12, e 6 vezes 2 também é 12. 1 vezes quanto que dá 12? Então, aqui seria 12. 4 vezes quanto que dá 12? Seria 3. Se você fosse seguir assim de um para o outro, pensa, 6 para virar 1 eu dividi por 6, então aqui embaixo eu vou multiplicar por 6. 2 vezes 6, 12. 1 para virar 4 eu fiz vezes 4, então embaixo eu vou fazer dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Então, são de novo duas maneiras para você resolver essa tabela, tá? Escolha o que fica melhor para você. Paralelas cortadas por transversais. Então, nós temos aqui vários estudos de ângulos. Então, nós temos ângulos suplementares, complementares e OPV, tá? Gente, essa parte aqui é muito importante para vocês saberem, tá? Então, estudar ângulos
correspondentes, ângulos OPV, ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, ângulos suplementares. Tá? É muito importante para lembrar. Então, lá no começo, então, OPV opostos pelo vértice, eles são iguais. Suplementares, a soma da 180, complementares, a soma da 90, tá? E aqui, então, as relações, tá? Correspondentes, o mesmo de cima, está embaixo, né? Alternos internos. Lembrando que a parte interna é essa daqui, tá? Então, alternos internos. Vou pegar de outra cor. Alternos significa que um tá desse lado e o outro tá desse lado, tá? E externos, um tá, por exemplo, desse lado, o outro tá desse lado, ok? Muito bem. Colaterais significa que está do mesmo lado, interno na região interna, externo na região externa, tá? Vocês podem, então, revisar tudo isso também de novo, né? Tem a sugestão aí do meu vídeo, caso for necessário, tá? Então, tá aqui. O exercício 10 era para saber os valores desconhecidos x e y. O que eu tinha que perceber? Eu tinha que perceber, por exemplo, que esse 120, né? Ele é OPV a esse, que é correspondente a esse. Se é correspondente, então tem a mesma medida. Isso a gente tira que aqui o y também é 120. Só que eles juntos formam 180 graus. Então, se o y é 120, o x é 60. Eles são suplementares, tá? Então, aqui a gente tira que o y é 120 e o x é 60. Ok? Facinho, né? Tudo bem. Exercício 11. Também a mesma coisa, a única diferença é que formou um triângulo. E o que eu tenho que lembrar? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, isso daqui ó, é de uma faculdade, é de um vestibular, tá? É a Federal de Juiz de Fora de Minas Gerais. Na figura a seguir, as retas RS são perpendiculares, significa que estão formando, olha aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E as retas MN são paralelas. Então, a medida do ângulo alfa é igual a... Gente, vocês nem vão ter que usar muito o teorema do Zorro, tá? Do Zorro, vocês percebem, por exemplo, daqui, tá? Que então aqui é 20 e 20, mas já está pronto. O que eu quero que vocês percebam? Que formamos um triângulo, ó. O alfa, o 90 graus e esse 20 aqui. Eles formam um triângulo. Então, se eles formam um triângulo, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Se eles formam um triângulo, então eu sei que a soma é 180. Então, eu já tenho 90. Então, 180, tiro esse 90, já sobra 90. Dos 90 que sobraram, tira esse 20, sobra 70. Então, a gente tira, então, que o alfa só pode ser 70. Ok? Muito bem. Exercício 12. Qual o complemento do ângulo de 60? Complemento é o que falta para chegar no 90. Portanto, 60 para chegar no 90 é 30, tá? E o suplemento? O suplemento é quanto falta para chegar no 180. Então, 60 para chegar no 180 é 120, portanto, o suplemento é 120 graus. Facílimo também, tá? Blocos retangulares. Bom, blocos retangulares, a gente precisa calcular geralmente o volume. E para calcular o volume, nós precisamos do comprimento, da altura e da largura. Tá? Então, qual é o volume desse bloco retangular? É uma caixa. Basta, então, multiplicar 8 por 11 por 14, ok? Então, fazendo essa multiplicação, nós devemos ter 1.232 centímetros cúbicos, ou ainda 1.232 ml, tá? Ou ainda 1 litro 232, tá? Muito bem. Qual o volume desse bloco retangular em litros agora? Lembrando que 1 litro são 1.000 ml e ml é a mesma coisa que centímetros cúbicos, tá? Fazendo 16 vezes 11 vezes 6, que era para calcular o volume, nós temos 1.056 centímetros cúbicos, que são 1.056 ml. Dividindo por 1.000 para transformar em litros, nós temos então 1 litro e 56. Ok? Muito bem. Probabilidade e gráficos. Então, aqui nos gráficos a gente estudou probabilidade, pesquisa e evento aleatório. Lembra que vocês jogaram várias vezes a moeda, tá? 14. Qual nota apareceu com maior frequência e quantos foram os alunos?
Muito bem, gente. Então, é fácil perceber que a maior frequência é esse aqui, em que nós temos a maior quantidade, que foram, então, 5 alunos, tá? Então, foi a nota 6 com 5 alunos. Era só observar o gráfico, bom? E o último exercício, qual a probabilidade de tirar cara ao jogar uma moeda? Muito bem, gente. Nós temos que o espaço amostral da nossa moeda é cara e coroa. Ou seja, nós temos 2, tá? Se nós temos 2, tirar cara é uma delas. Então, seria 1 de 2. 1 de 2, a hora que você divide, foi um dos primeiros exercícios, acho que o primeiro exercício que a gente fez. 1 dividido por 2 é 0,5. Para transformar em porcentagem, basta multiplicar isso por 100. Virando, então, 50%. Então, a probabilidade de tirar cara em uma moeda é 50%, ou 1 de 2, ou 1 meio. Ok? Nós fizemos vários exercícios disso, né? Joia. Então tá aqui, né, a matéria de vocês. Essa aula que nós estamos vendo agora é a aula 36, porém todas essas outras aulas estão no meu canal, na playlist 7º ano. Espero que vocês tenham um ótimo estudo, tá? Uma ótima prova. Espero que vocês estudem para que tenham uma boa nota. Muita boa sorte, bom estudo. E muito obrigada pela companhia, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.